Bom dia a todos. Declaro aberta a quinta sessão extraordinária do ano legislativo de 2020. Convido os colegas vereadores para, em pé, fazermos a oração do Pai Nosso. Passamos para a ordem do dia. Leitura do ofício número 0101/2020, GAPRE, do dia 4 de maio de 2020. Protocolado no dia 4 de maio de 2020, às 10 horas e 50 minutos. Ofício de número 0101/2020, Santa Rita, Trivelato, Mato Grosso, em 4 de maio de 2020. Assunto: encaminhamento do veto parcial. Senhor presidente, vem por meio deste encaminhar o anexo do veto parcial do projeto de lei complementar de número 001/2020. A súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a adotar medidas temporárias e emergenciais destinadas ao enfrentamento do estado de emergência e calamidade pública, concedendo isenção de tarifa de água e de contribuição para a iluminação pública nos meses de abril a junho de 2020 e a prorrogar os prazos de vencimento de tributos municipais das outras providências. Certo de sua pronta atenção ao assunto, renova os protestos, estimas e consideração, atenciosamente o prefeito municipal Egon Hoppers. Leitura do requerimento número 013/2020, GAPRE, do dia 4 de maio de 2020, protocolado no dia 4 de maio de 2020, às 10 horas e 45 minutos. Prefeitura Municipal de Santa Rita, Trivelato, requerimento de número 013/2020, sessão extraordinária e regime de urgência especial. Prefeitura Municipal de Santa Rita, Trivelato, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ de número 04205596/1000 ao contrário 17, localizado na Avenida Flávio Luiz, número 2201, Centro, em Santa Rita, Trivelato, Mato Grosso. Neste ato, representado pelo senhor Egon Hoppers, prefeito municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar sessão extraordinária com regime de urgência especial do seguinte projeto de lei. Projeto de lei complementar de número 002/2020, dispõe sobre a adoção de medidas temporárias destinadas ao enfrentamento da situação de emergências, concedendo isenção de tarifa de água nos meses de maio a julho de 2020 e prorrogando a situação de emergência no âmbito do município e das outras providências. Estamos à disposição para qualquer questionamento. Temos em que pede deferimento. Santa Rita, Trivelato, 4 de maio de 2020, prefeito municipal Egon Hoppers. Leitura do veto parcial do projeto de lei complementar número 001/2020, de 4 de maio de 2020, protocolado do dia 4 de maio de 2020, às 10 horas e 45 minutos. Súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal a adotar medidas temporárias emergenciais destinadas ao enfrentamento do estado de emergência e calamidade pública, concedendo isenção de tarifa de água e contribuição para a iluminação pública nos meses de abril a junho de 2020 e a prorrogar os prazos de vencimentos de tributos municipais e das outras providências. Mensagem de veto total. Senhor presidente, senhores vereadores, comunico a vossas excelências que, nos termos do artigo 44, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar parcial ao autógrafo de lei complementar municipal de número 01/2020, de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal adotar medidas temporárias emergenciais destinadas ao enfrentamento do estado de emergência e calamidade pública, concedendo a isenção de tarifa de água e esgoto e de contribuição para a iluminação pública nos meses de abril a junho de 2020, e a prorrogar os prazos de vencimento de tributos municipais e das outras providências pelas razões a seguir aduzidas. Razão do veto. O Poder Executivo Municipal encaminhou à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei complementar de número 01/2020,
de 22 de abril de 2020, o qual dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal a adotar medidas temporárias emergenciais destinadas ao enfrentamento do estado de emergência e calamidade pública, concedendo isenção de tarifa de água e esgoto e de contribuição para a iluminação pública nos meses de abril a junho de 2020 e a prorrogar os prazos de vencimentos de tributos municipais e das outras providências. Conforme consta do autógrafo de Lei Complementar Municipal de número 001/2020, de 29 de abril de 2020, que o projeto foi aprovado pelos nobres vereadores com emendas, alterando o caput do artigo 1º e ao parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei original, se não a vejamos. A redação original do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Municipal, ao artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção de pagamentos de tarifas de água e esgoto, referente aos meses de abril, maio e junho de 2020, aos contribuintes beneficiários do programa Bolsa Família ou com renda familiar igual ao inferior a 3 salários mínimos, desde que o consumo mensal da unidade seja igual ou inferior a 10 metros cúbicos de água. Artigo 2º. O parágrafo único, os tributos municipais vencidos no período de 23 de março de 2020 até a data de publicação dessa lei poderão ser pagos pelos contribuintes até dia 31 de agosto de 2020, sem a incidência de multas, juros e mora. B. A redação do projeto de lei aprovado com emendas na Câmara Municipal, a emenda modificativa do 01/2020, o artigo 1º, fica concedida a isenção de pagamentos de tarifas de águas e esgoto, referente a 90 dias, referente aos meses de abril, maio e junho de 2020, a todos os contribuintes cujo consumo seja de igual ou até 12 metros cúbicos de água por mês. Emenda modificativa 02/2020, artigo 2, parágrafo único. Os tributos municipais vencidos no período de 23 de março de 2020 até a data de publicação desta lei poderão ser pagos pelo contribuinte até dia 31 de agosto de 2020, sem a incidência de multas e juros de mora, levando à consideração os descontos previstos já lançados ou a lançar no período de pandemia. Preliminarmente, cumpre salientar que a emenda modificativa 01 ao projeto de lei municipal complementar de número 01/2020, encaminhado pelo Poder Executivo e ao disposto no artigo 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal de número 101/2000, que determina a necessidade de apresentar de prévio estudo dos impactos financeiros orçamentários. Ademais, a emenda modificativa 01 é contrária ao interesse público, haja vista que altera a finalidade colimada pelo projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Portanto, a emenda modificativa 01/2020, ao isentar a taxa de água, EGAMS, ou seja, a todos indiscriminadamente que consumem até 12 metros cúbicos, além de comprometer o orçamento do município, importou em desvios de finalidade, haja vista que a isenção passará a beneficiar diversas famílias que não se enquadram nas condições de carentes, além de pessoas com alta renda familiar. Se mantido o mesmo consumo de água do mês de março de 2020, a alteração realizada pela emenda modificativa 01/2020 beneficiará diretamente centenas de consumidores que não se enquadram nas condições de baixa renda, como fazendeiros, empresários, além de empresas de grande porte, como bancos e etc. O fundamento para o veto parcial ao autógrafo da Lei Complementar Municipal de número 01/2020 tem previsão constitucional no inciso 1º do artigo 66 da Constituição Federal. O artigo 66, a casa na qual tem sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que questiona e sancionará, do inciso 1º, se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo a total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Em observância a esse dispositivo constitucional, no artigo 44, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, prevê:
Artigo 44. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, que, aquecendo-o, sancionará, inciso 1º, o prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte institucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Consequentemente, por violação aos artigos 15 e ao artigo 16 da Lei Complementar Federal de número 101/2000 e por desvio de finalidade e contrariedade ao interesse público, impõe-se a necessidade de veto parcialmente ao autógrafo de lei, razão pela qual o veto caput do artigo 1º do autógrafo de lei complementar municipal de número 001/2020, de 29 de abril de 2020. Diante do exposto, decido por vetar o seguinte: emenda modificativa 01/2020, artigo 1º. Fica concedida a isenção de pagamentos de tarifas de água e esgoto referente a 90 dias, referente aos meses de abril, maio e junho de 2020, a todos os contribuintes cujo consumo seja de igual ou até 12 metros cúbicos de águas por mês. Essas são as razões que me levaram ao veto supracitado, as quais, ora, submeto à elevação e apreciação dos senhores vereadores. Certo de suas atenções e compreensões, subscreve-me com as cordiais cumprimentos de estilo. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, em 30 de abril de 2020. Atenciosamente, Prefeito Municipal Egon Roppers. Solicito parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável. Coloco o veto parcial do projeto de lei complementar em discussão no plenário. Senhor presidente, demais vereadores, nós tivemos a nossa reunião agora há pouco, conversamos com os demais vereadores, quando eu propus a emenda da substituição do artigo 1º, referente ao PL 02, eu fiz de propósito, porque o intuito era abranger maior número de pessoas. A justificativa fala que seria beneficiado, a justificativa do veto fala que se a emenda prevalecesse, seria abranger o número de pessoas que talvez não é de baixa renda ou não tinha precisão disso aí. Mas, infelizmente, tem que abranger. O próprio projeto do presidente da República, quando ele fez, ele deu um parâmetro e hoje nós vemos várias pessoas que não têm a necessidade e estão aí dentro do programa do governo federal sendo beneficiadas. E existe um texto sagrado que eu não me recordo agora, que diz que a chuva, para poder alcançar os bons, ela também alcança os maus. E, infelizmente, quando você faz uma lei, um projeto de lei, você não sabe aonde que vai abranger o necessitado, também pode correr o risco ou abranger a quem não precisa. Mas o intuito e a vocação e a vontade pública que seria prevalecer de atender o maior número, que é a eficácia de uma lei, que você vai fazer um trabalho, uma lei, ela abranger um número pequeno, é pouco resultado. E eu acredito que nós estamos trabalhando para um grande resultado. Então, o objetivo aqui da emenda que fiz, que está sendo vetada aqui, foi de abranger o maior número, independente se vai atingir 2 cúbicos a mais, vai aumentar um público dessa magnitude, mas eu tinha certeza que iria abranger muita gente que precisa. Então, esse foi o intuito. Quando se refere ao veto, a questão de impacto financeiro, toda medida emergencial ela não tem necessidade de impacto financeiro. Outra, comprometer o orçamento público, água, vereadores, água e esgoto, ele é prestação de serviço. Não tem previsão orçamentária de arrecadação de X de água, porque o consumo não sabe qual é o consumo que vai arrecadar. Então, quando se trata da lei de responsabilidade fiscal, aqui citando responsabilidade fiscal, também eu discordo. Porque o que acontece? Se essa casa legislativa tem o poder de legislar,
e não estamos aqui afligindo, estamos abrangindo, com o intuito de abranger um número maior, não tem o porquê temer. Então, as razões do veto não me convencem, os vereadores cada um tem o seu poder de voto, mas o meu intuito aqui foi alcançar o maior número, porque nós não estamos aqui legislando pensando... o meu intuito, por exemplo, eu não estou legislando pensando em grandes que têm condições, estou pensando aqui, principalmente nesse projeto, em pessoas que têm necessidade mesmo. Então, essa é a minha justificativa e a minha discussão referente ao veto. Bom dia aos nobres vereadores, aos presentes na casa. Vereador Sedenir, nas nossas conversas e nas nossas reuniões, o seu intuito nessa emenda, que ficou bem conversado, era em relação aos 10 metros cúbicos pelo consumo da água. Isso, que no primeiro projeto eram 10 metros cúbicos, e a nossa preocupação era que 10 metros cúbicos, pelo levantamento, eram poucas famílias que seriam. Então, foi conversado e foi acatado por todos os vereadores, realizando a emenda para mudança de 12 metros cúbicos. E sim, conversamos até na questão dos contribuintes do Bolsa Família e do valor. Essa era a nossa preocupação, pois eles são os mais necessitados, os que sofrem nessa questão da pandemia. Então, por isso que houve esse veto, e realmente nós, vereadores, nos passamos quando na sua leitura foi retirada a questão do Bolsa Família e do cadastro, da cota de 3 salários mínimos, e colocando todos os contribuintes. Realmente vai abranger uma grande quantidade. Mas nós também sabemos que todas as medidas tomadas, elas trazem também consequências. E nós estamos num momento difícil. Precisamos ajudar a todos, precisamos. E ainda ficamos conversando de que, se for necessário, novas medidas serão tomadas para ajudar também o comércio, para ajudar outros setores da nossa sociedade. Graças a Deus, a doença não está aqui, mas mesmo assim medidas estão sendo tomadas para ajudar. Então, só para retomar, em nossa conversa, eram os 12 metros cúbicos, e não a questão de abranger a todos. Bom dia a todos, novos colegas vereadores. A questão desse veto, ele é totalmente justificado por vou dizer assim, uma inocência que nós cometemos aqui. Porque como o senhor Sedenir mesmo, novo vereador, defendeu com tanta eloquência a questão de abranger todo mundo, no momento que nós tínhamos acordado, que até eu não concordava com os 12 metros cúbicos, mas a vereadora Nilce o julgou e falou uma mensagem muito bem, que as pessoas em casa vão lavar mais a mão, vão tomar mais banho, vai aumentar esse consumo. Até na minha fala, eu disse que eu estava preocupado com o pessoal do TI, do SAI, que eles teriam que mudar, porque ali estava a taxa mínima. E aí teria que mudar para 12, eu não sei como que eles iam fazer. O projeto original, que era para ser mudado, eu vou ler aqui para os senhores. Um momentinho. Dizia assim: fica concedido a isenção de pagamentos de tarifa, água e esgoto referente aos meses de abril, maio e junho de 2020 aos beneficiados do Bolsa Família, renda familiar inferior a 3 salários mínimos. Deste, o consumo mensal da unidade seja igual, inferior a 10 metros cúbicos de água. O que seria mudado era, em vez de 10, 12. No momento, o som até, às vezes, nosso não dá para a gente ouvir certo o que está falando, que o nosso som, infelizmente, ele está com algum problema. Eu até discursei achando que era esse artigo que estava sendo votado. Mas você colocou um artigo que não tem nada a ver com o que nós estávamos votando, que significa a situação de calamidade pública. Se é calamidade pública, é para atender os necessitados, não todo mundo.
Então, o projeto teu poderia ser um projeto bom, mas ele deveria ser colocado em outro tipo de projeto, não nesse. Então, esse texto que ele não condiz, inclusive, com a súmula. Então, não é o veto é bem justificado, sim, porque foi uma falha nossa que a gente confiou, talvez, no que não estava discutido lá fora. E até recomendo que, a partir de agora, qualquer emenda que se vir fazer aqui, faça essa emenda por escrito, para a gente poder ler o que está sendo votado. Porque o senhor também citou, o senhor novo vereador citou, a questão do Bolsonaro, o projeto antes era R$200. Ele sofreu uma alteração para 600 devido à situação de emergência. O nome já diz, situação de emergência. Com isso, com o texto que o senhor colocou, existem 418 famílias cadastradas no cadastro único e no Bolsa Família. Nesse veto aí, pode ser que de repente agora nós temos que fazer alguma coisa para beneficiar. Seriam 418, ou 160, ou 180, conforme o cálculo que vocês fez, que deixaria de ser beneficiado por uma atitude de mudar o que nós tínhamos acordado. Se o senhor fez um interesse, está certo. O senhor se tu não prestou atenção, o problema é teu. Você está aqui para tentar o que está sendo falado durante o texto e lido. Nós discutimos e a conversa nos bastidores foi que estaria retirando o artigo 1º, que eu entendi, que o jurídico me falou lá na mesa, e que eu estaria indicando o artigo 1º do PL 02, do projeto do Legislativo. Então foi o que eu citei, o que eu tirei, a minha emenda foi tirando o artigo 1 e colocando o artigo 2, com o meu objetivo, como eu já falei aqui, era visar, abrangir o maior número. Uma vez que tu coloca limitações, você está colocando Bolsa Família e renda e 10 cúbico. Você está colocando 3 opções. Eu estaria dificultando o trabalho do DAI. Agora, 12 cúbicos, você estaria limitando somente a cubicagem da água. Mas essa é a minha que intenção de facilitar o trabalho lá deles. Desculpe, o senhor até interrompeu, mas o projeto dizia calamidade pública. E o jurídico, ele próprio foi favorável, inclusive ele é favorável ao veto, porque foi combinado apenas os 12 cúbicos. É o que eu não estou falando, claro. E como eu disse, eu não estou isentando a minha inocência de não ter prestado atenção. Não estou isentando isso. Eu estou falando a maneira que foi colocado o veto. E agora o senhor vem justificar que o veto está errado. Não está errado o veto. O veto está correto. Porque nós fizemos algo que não deveria. Senão, o veto não ia ser vetado. E como não foi vetado a emenda 2. Então, assim, o senhor falou do Tingi, mas eu volto a dizer, não era referente a esse projeto de calamidade pública. O texto que o senhor colocou ali foi para prejudicar o projeto. Eu só quero fazer uma colocação, senhor presidente. A partir do momento que tiver uma emenda aqui no plenário, eu sou o primeiro a pedir a suspensão da sessão para nós ir lá discutirmos e pôr no papel para nós votarmos a emenda. Porque daí não vai causar esse tipo de problema, que quem está pagando hoje é o munícipe que está sendo prejudicado pelo fato de nós não ter votado corretamente o projeto. Nós não ser atentado, né? Porque o vereador mesmo falou que ele colocou de propósito. Então, porque nós havia feito um combinado e na hora de votar, ele colocou outro artigo. Infelizmente, nós votamos sem nós perceber que nós tínhamos votado assim. Mas, infelizmente, senhor presidente, de agora em diante, vamos se atentar, vamos pegar a hora que tiver uma emenda, nós vamos suspender a sessão e vamos pôr no papel, assinar e aí vamos votar a emenda. De ordem, senhor presidente. Quero aqui também, dentro desses termos que nós acabamos de ouvir e está sendo analisado, queremos, de fato, primordial, parabenizar tanto quanto o vereador que levanta essa bandeira, ao legislativo ao todo que, juntos, de uma forma ou outra, trouxe o assunto à mesa, foi arrolado, foi discutido, foi observado, teve falhas, teve, tanto quanto o legislativo, observando o executivo. O que queremos transmitir para a comunidade é que
o momento é propício para nós analisarmos, aprovarmos, e quem estará ganhando com tudo isso, justamente, é os munícipes, né? E na qual estão assistindo esse debate. É muito importante que haja o debate, haja o diálogo, haja a conversa. Mas concordo também com o vereador Francisco Batistella, com o vereador Amarildo, que todos os projetos que virem, vamos analisar com cautela antes, porque para não haver esse momento de turbulências, muitas das vezes, que é um momento que nós precisamos ter harmonia, todos os vereadores ter uma longanimidade, paz, tranquilidade para transmitir para os munícipes um projeto que venha enquadrar a todos e que todos possam ser beneficiados. Observamos que houve uma tese que alguns não foram, por motivos, como está bem escrito, empresários e agricultor ou fazendeiros, eles também vão ter uma consciência que há condições de eles também pagar, mas tem pessoas que não têm realmente. E nós, como fiscalizador, legislador, temos observado isso e estamos aqui para junto nós somarmos com os projetos, parabenizar a todos, né? Alguns não gostam desse termo da palavra parabenizar, mas o vereador, a vereadora, tanto quanto o secretário, o prefeito, por mais que você parabeniza, tanto quanto para elogiar e motivar cada vez mais, nós temos esse tempo agraciado para prestigiar, aprovar e sim parabenizar o vereador, os vereadores, né, o legislativo e o executivo pelo bom trabalho ao nosso município. Essa é a minha fala, senhor presidente, e eu agradeço e todos tenham um bom dia. Bom dia, eu quero fazer um pequeno comentário aqui, que isso já vem sendo discutido há várias sessões, esse projeto, né? Mas eu até seria favorável a ser feito isso, mas que atingisse de um salário e meio abaixo. Essa é a minha posição, que eu tive até conversando no gabinete com o prefeito. Que terá, eu tenho certeza para vocês que terá pessoas aí de classe média baixa que não vão conseguir ter esse desconto, porque alguns locam, não são muitos, posso dizer que não sejam muitos, mas fazem locação de kitnets, porque geralmente a pessoa de classe média baixa, ela não tem uma casa própria para morar, então ela depende de aluguel. Então eu conheço aqui locação de kitnets aqui que já é incluso água e energia. Então automaticamente não vai ser adotada essa medida para essa locação onde faz essa distribuição de água para todas as kitnets, né? Então essas pessoas que já ganham aí de um salário e meio abaixo e pagam aluguel para ter suas famílias embaixo de um teto, será que o locatário vai dar esse desconto desses 90 dias no aluguel dele, tirando a isenção da água? Não vai, porque ele não vai poder ter essa isenção também, né? Então eu acho que isso não foi pensado, né? Não foi analisado. Vai ter gente que vai receber isso, vai ter esse desconto, essa isenção, que não tem necessidade nenhuma, né? E alguns coitados aí da classe média baixa que já é incluso no seu aluguel e ele vai continuar pagando a água dele, né? Então é uma coisa que até não tem como ser feito, né? Mas a gente tem que olhar, eu olho mais para isso, né? Por isso que a minha opinião seria de quem ganha de um salário e meio abaixo, porque quem ganha de um salário e meio acima, a maioria deles, eles têm até casa própria, né? Então esse é o meu comentário. Bom dia. Bom dia a todos. A maioria dos projetos que a gente vota sempre tem uma polêmica, né? Porque sempre tem os dois lados da visão. E referente ao projeto que o Cedenir havia protocolado, eu já havia comentado com ele que eu achava que só a baixa renda, né, o pessoal da Bolsa Família, deveria ser privilegiado em ter essas isenções. E no dia que nós discutimos o projeto, a emenda, que foi entendido por mim que seria mudada apenas de 10 para 12, e não a emenda, o artigo todo. Então eu quero deixar claro que, assim, todo projeto que a gente vota aqui, a gente sempre discute entre os vereadores, cada um tem o seu voto, tem a sua opinião.
a gente tem que se respeitar, né? E eu acho que tudo que passa por aqui a gente está tentando fazer o melhor, na opinião de cada um, né? Sempre tem um atrito, né? A gente discorda de algumas coisas, mas é a opinião de cada um, sempre pensando no melhor para o município. Eu acho que o projeto é bem-vindo, né? Assim como a fala do Ezequiel, né? Eu concordo em partes que ele falou, que a gente tem que fazer o melhor para as pessoas. Infelizmente, como o Cedenir também citou, que se fosse no caso a emenda dele, outras pessoas seriam abrangidas, assim como o dinheiro do governo federal, né, que está vindo, tem muitas pessoas que não precisam, estão se aproveitando da situação, né, recebendo, que eu sei de casos de fazendeiros que receberam esse dinheiro. Infelizmente, o ser humano é assim mesmo, né, quando a maioria pode aproveitar, eles vão aproveitar. E eu acho que, do jeito que está o projeto do legislativo, do executivo, vai ajudar as pessoas. O Carlinhos levantou um ponto aqui que a gente não se atentou, mas também não tem como abranger todos, né? Infelizmente. Mas eu acredito que a maioria vai conseguir ajuda. E aqueles que gastam, né, a mais vão tentar diminuir o gasto para conseguir a isenção. E a gente está trabalhando pensando no melhor, né? Às vezes a gente falha mesmo, a gente erra, porque são seres humanos, né? E às vezes passa batido muitas coisas. Mas é isso, e a gente né, quer que as pessoas que necessitam mesmo sejam abrangidos, né? Obrigada. Eu vejo também em relação a esse projeto, esse veto, que a Câmara Municipal, na minha gestão, eu procuro me adequar a devidas demandas, igual diante de uma pandemia, uma preocupação em ajudar a população, deixamos a desejar e de boa fé, mas a Daniel igual levantou, agiu de má fé, mas a Câmara sim terá novas medidas diante de emendas, requerimentos, não dificultando todos os vereadores. Cada um tem os direitos, nós temos um regimento interno da casa, mas situações que inconstitucional, que depois traz só vender o sonho que todo mundo quer, mas realmente quando nós vamos viver a realidade é outra situação, e nós também podemos ser penalizados até o Ministério Público. Coloco o veto parcial do projeto de lei complementar em única votação. Quem estiver a favor do veto permaneça como está. Quem for contrário se manifeste. Mantido o veto pela maioria dos vereadores. Leitura do projeto de lei complementar número 002/2020 de 4 de maio de 2020, protocolado no dia 4 de maio de 2020, às 10h45. Súmula. Dispõe sobre a adoção de medidas temporárias emergenciais destinadas ao enfrentamento da situação de emergência, concedendo isenção de tarifas de água nos meses de maio a junho de 2020. De maio a julho de 2020 e prorrogando a situação de emergência no âmbito do município e da outras providências. Projeto de lei complementar de número 002/2020, de 4 de maio de 2020. Súmula. Dispõe sobre a adoção de medidas temporárias destinadas ao enfrentamento da situação de emergência, concedendo isenção de tarifas de água nos meses de maio a julho de 2020 e prorrogando a situação de emergência no âmbito do município e das outras providências. Egon Roppers, prefeito municipal de Santa Rita do Trivelato, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e conformidade com a lei orgânica do município, faz saber que requer à Câmara Municipal de Vereadores a apreciação do seguinte projeto de lei complementar municipal. Artigo 1º, fica concedida a isenção de pagamentos de tarifas de água e esgoto referente aos meses de maio, junho e julho de 2020, aos contribuintes beneficiados pelo programa Bolsa Família ou com renda familiar mensal inferior a 3 salários mínimos, desde que o consumo mensal da unidade seja igual ou inferior de 12 metros cúbicos de água. Artigo 2º.
fica prorrogado até dia 31 de julho de 2020 a situação de emergência no município de Santa Rita do Trivelato para fins de prevenção e combate ao coronavírus Covid-19. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal poderá editar decreto para regulamentar a presente lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do 1º de maio de 2020. Artigo 5º. Fica revogadas as disposições em contrária. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, em 4 de maio de 2020, Prefeito Municipal Egon Ropers. Mensagem justificativa de número 012/2020. Senhor Presidente e nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar a deliberação dessa nobre Casa Legislativa o incluso projeto de lei municipal de número 002/2020, de 4 de maio de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas temporárias emergenciais destinadas ao enfrentamento da situação de emergência decorrente da pandemia do Covid-19, concedendo isenção da tarifa de águas nos meses de maio a julho de 2020 e das outras providências. O município de Santa Rita do Trivelato, por meio do decreto municipal de número 27, de 23 de março de 2020, decretou a situação de emergência no âmbito do município de Santa Rita do Trivelato, em decorrência da pandemia do novo coronavírus Covid-19, por meio do projeto legislativo de número 6, de 20 de março de 2020, o Congresso Nacional reconheceu a situação de calamidade pública até 31 de dezembro do corrente ano. O Estado de Mato Grosso, através do decreto de número 424/2020, de 25 de março de 2020, decretou o estado de calamidade pública no âmbito da administração pública estadual, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente coronavírus Covid-19, conforme a orientação da Organização Mundial da Saúde. O isolamento social é considerado a principal estratégia de proteção e prevenção para evitar a contaminação da Covid-19. As medidas de isolamento social e de restrição às atividades econômicas estabelecidas a partir das orientações do Ministério da Saúde, bem como por determinação da União, do Estado de Mato Grosso e do próprio município, têm o condão de reduzir as atividades econômicas no município e, consequente, poderá ocasionar a queda das rendas das famílias até o mesmo alguns desempregos. As famílias principalmente atingidas pelas medidas restritivas são aquelas de baixa renda e cuja renda é principalmente proveniente de trabalhos informais e cujas atividades econômicas foram atingidas diretamente. A diminuição, até mesmo a interrupção da renda das famílias causará considerável restrição orçamentárias que podem determinar em pontualidades ou até mesmo na impossibilidade de pagamento das faturas de consumo de água. Considerando que a água é produto essencial às famílias, sendo item indispensável à vida digna e ao bem-estar, a interrupção de seu fornecimento pode acarretar em diversos danos, prejuízos e transtornos às famílias, inclusive no âmbito de saúde pública. Além disso, a cobrança de tarifa de água nos meses de maio e junho de 2020 pode representar uma maior restrição orçamentária às famílias de baixa renda, o que pode causar em prejuízo a alimentação dessas pessoas, sendo então necessária a adoção de medidas determinadas à proteção dessas famílias carentes. Neste sentido, a isenção da tarifa do consumo de água nos meses de maio e junho de 2020 para unidades consumidoras que se enquadrem nos requisitos legais tem por objetivo garantir que a população de baixa renda não seja desabastecida desse produto essencial no período, que não haja prejuízo à alimentação dessas pessoas carentes, bem como de evitar que as medidas restritivas impostas pelos entes federativos causem maiores prejuízos a essas famílias de baixa renda, salvaguardando o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos constitucionais à vida, à alimentação,
Diante do acima exposto, submete-se a esta proposição a análise e a aprovação da Casa Legislativa, Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado de Mato Grosso, em 4 de maio de 2020. Prefeito Municipal, Egon Hoppers. Solicito parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável. Solicito parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Favorável, senhor presidente. Solicito parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos. É favorável, presidente. Coloco o projeto de lei complementar em discussão no plenário. Senhor presidente, tendo em vista o veto, foi derrubada a emenda, eu gostaria de, por questão de ordem, que analisasse a súmula do projeto. Porque o projeto PL 01 2020, a qual eu emendei, a súmula veio errada. E agora, novamente, a súmula vem errada novamente. O termo esgoto não aparece na súmula. E quando a lei é cadastrada no sistema, geralmente ela puxa a súmula. E aqui vem a súmula dizendo: concede isenção de tarifa de água nos meses de maio a junho. E o artigo 1º vem citando: fica concedida isenção no pagamento de tarifa de água no esgoto. Questão de ordem, eu acho que assim, o outro projeto vamos discutir em relação a esse novo projeto agora, né? Não discutir o anterior. Né? Isso, mas o que eu estou citando é que aquele lá, a emenda fez para corrigir a súmula também. E aqui a súmula continua faltando o termo esgoto na súmula aí. Aí eu queria ver qual é a sua, qual a iniciativa da presidência. Presidente, suspende 2 minutinhos para nós discutir isso aí. O jurídico da Câmara não está, mas está o jurídico do Executivo. Quanto à questão da água, o esgoto, ele é vinculado à água. Se não vai ter cobrança da água, não terá de esgoto também, porque é 70% do valor da água. Porque você não cobra só o esgoto, você cobra o esgoto vinculado à água. Suspender a sessão para as 10 minutos. Voltamos ao trabalho. Coloco o projeto de lei complementar em discussão no plenário. Senhor presidente, a Comissão de Justiça e Redação quer propor uma emenda para adequar a súmula ao artigo do projeto. A Comissão de Justiça e Redação, com base no artigo 175 e seguintes do Regimento Interno, apresenta a proposta de emenda modificativa para adicionar e corrigir a súmula do projeto de lei complementar 002 de 2020. Assim, a proposta é de acrescentar a palavra tarifa de esgoto após a palavra água, para ficar de acordo com o artigo 1º do mesmo, ou seja, ficando a redação da súmula: dispõe sobre a adoção de medida temporária destinada ao enfrentamento da situação de emergência, concedendo isenção de tarifa de água e esgoto nos meses de maio a junho de 2020 e prorrogando a situação de emergência no âmbito do município de Santa e da outras providências. Só peço que leia novamente a propositura para termos mais clareza da emenda. Súmula. Dispõe sobre a adoção de medida temporária destinada ao enfrentamento da situação de emergência, concedendo isenção de tarifa de água e esgoto nos meses de maio a junho de 2020 e prorrogando a situação de emergência no âmbito do município e da outras providências. Mês de julho? Solicito parecer da Comissão de Justiça e Redação. Favorável. Coloco a emenda em discussão no plenário. Coloco a emenda em única votação. Quem estiver a favor da emenda, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por todos os vereadores presentes. Coloco o projeto de lei complementar com a emenda em discussão no plenário.
Coloco o projeto de lei complementar com a emenda em única votação. Quem estiver a favor do projeto de lei com a emenda, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos para o fechamento da ata. E para constar, lavrou-se a presente ata, que ao ser aprovada vai assinada por mim, primeiro secretário, e o senhor presidente e os demais vereadores presentes. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária.